Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, hoje veremos 1 João capítulo 1, versos de 8 ao capítulo 2, verso 1. O texto diz assim: Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É interessante a forma como o apóstolo João coloca esse texto. E é interessante lembrarmos que, quando João escreveu a epístola, ele já era um homem na casa dos quase 90 anos. Então, uma pessoa com muita, mas muita experiência de vida. Por esse motivo, João começa nos dizendo que, se afirmamos que estamos sem pecado, João está dizendo o seguinte: você é pecador, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. Nós somos pecadores salvos pela graça do Senhor Jesus, mas somos pecadores. Uma das coisas que nós, seres humanos, precisamos entender é a nossa condição de pecaminosidade. O pecado está em nós. Paulo diz que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal ele está sempre a fazer. Por quê? O pecado. Adão e Eva, eles, quando pecaram ali no Jardim do Éden, eles inocularam em nós um vírus, o pecaminosus estes vírus. Todos nós somos infectados por esse vírus, o vírus do pecado. Por isso, nós precisamos de um Salvador. Por isso, nós precisamos de Jesus. E João vai deixando bem claro: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui está a grande diferença entre a lei e a graça. A lei é um conjunto de regras, um conjunto de mandamentos. Quando você desobedece a um, você é culpado perante a lei. Se você cumpre todos os outros, não faz nenhuma diferença, porque você desobedeceu a um deles. Por exemplo, se você ultrapassa o limite de velocidade de uma via, você pode ter uma habilitação há 40 anos e nunca ter feito isso, mas você vai ser multado por isso. E não adianta você chegar na autoridade de trânsito e falar: olha, eu dirijo há 40 anos, eu nunca fiz isso, eu nunca excedi a velocidade. Ele vai dizer: mas agora excedeu. O radar te flagrou, pronto, acabou. Você desobedeceu a lei. Por isso é que a graça é tão importante. Por isso que nós precisamos tanto do perdão. Se confessarmos os nossos pecados. Um pecado, para ele ser perdoado, ele precisa primeiro de arrependimento. O arrependimento é você reconhecer que você falhou, que você errou e que você precisa de perdão. A segunda coisa nesse arrependimento é a confissão. É chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu errei, me perdoa, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua graça. E quando nós fazemos isso, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus não só perdoa o pecado, mas Ele purifica de toda a injustiça. Ele tem esse poder. Ele morreu na cruz exatamente por isso. E João continua: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nos anos 70, houve uma teologia que rondou as igrejas evangélicas na face da terra, que era da impecanabilidade da alma, ou seja, o cristão não peca. Isso é heresia, nós pecamos. E a Bíblia é bem claro quanto a isso. E se nós afirmarmos que nós não pecamos, nós estamos mentindo e Deus não está em nós. E o versículo 1 do capítulo 2 diz que: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. A versão da Bíblia João Ferreira de Almeida, a tradução de João Ferreira de Almeida diz que temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Olha, quando eu e você pecamos, Jesus intercede por nós. Quando nós
Estamos diante de Deus, o diabo chega e fala: pecador, não vale absolutamente nada, tem que ser condenado, o salário do pecado é a morte, ele merece a morte. E aí Deus olha e fala: ele está escondido atrás da cruz do meu filho. É a cruz de Cristo, é o nosso advogado, é quem nos livra. Eu sempre brinco com os meus amigos que quando eu vejo alguém que está tendo uma causa na justiça, por exemplo, ele contrata um grande advogado, pode saber que a causa é complicada e que ele tem medo de perder a causa. Porque um grande advogado favorece muito. E nós temos um grande advogado. Nós temos o maior de todos os advogados. Nós temos Jesus Cristo. Ele não só é advogado, ele é o justo. Ele é um advogado que ele pode nos defender, porque ele não tem nada de que se defender. Ele pagou os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Por isso, lembre-se disso. Eu e você somos humanos, somos pecadores, somos falhos. O que nós não podemos é viver na prática do pecado. Essa é a diferença. Mas somos pecadores. Mas somos pecadores salvos pela graça no Senhor Jesus. Por isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus nos abençoe até segunda-feira. Lembrando que domingo às 19 horas temos a live do nosso culto. Te espero lá. Que Deus nos abençoe. Fique em paz e bom final de semana.